Algumas das obras mais importantes do cinema são trilogias, tá? Histórias contadas ao longo de 3 filmes, que muitas vezes até passam disso, tá? Pra falar a verdade. Principalmente quando realmente lucram bem. Não é fácil fazer 3 filmes do mesmo nível, tá bom? Que agradem realmente o mesmo público e que mantenham a história funcionando, mas alguns conseguiram fazer isso, tá bom? E pra falar a verdade, muito bem. Então vem comigo que eu vou te mostrar as trilogias mais iradas do cinema. Bora! E se em vez de você caminhar sozinho na luta de fazer seu canal no YouTube crescer, você tivesse acesso direto a mim, a minha equipe, a outros youtubers grandes também, te entregando só o que existe de melhor estratégia de crescimento no YouTube. E é justamente isso que acontece quando você tá dentro do YouTube Club. É uma comunidade para criadores de conteúdo como você, que querem crescer exponencialmente, tá entre os grandes youtubers do país. Lá dentro, a minha equipe e eu, e mais outros youtubers grandes, a gente vai te informar sobre tudo o que tá acontecendo no YouTube e nas redes sociais como um todo também, para você se antecipar as mudanças antes de todo mundo e também pegar os principais hypes assim que eles estiverem acontecendo. E além disso, a gente vai compartilhar as melhores estratégias de crescimento, tanto para canais apresentados quanto para canais backstage, dark, né? Sem você aparecer. Isso sem falar em todas as lives de conteúdo exclusivos para a comunidade que a gente faz durante o ano. Se você tiver interesse em se tornar um sócio da nossa comunidade e crescer teu canal exponencialmente, aperta aqui no link da descrição ou no comentário fixado para você conhecer o Tube Club. Só para você conhecer, ok? Você vai curtir demais. Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. E, galera, vamos lá. Algumas histórias, elas simplesmente são grandiosas demais para serem contadas aí em apenas um filme, né? E acabam realmente precisando de 2 ou 3 ou até mais. Mas aí não é trilogia. Mas hoje a gente vai focar nessas histórias de 3 filmes, tá bom? Como que a gente consegue manter o ritmo? Como manter o nível, sabe? E a bilheteria também, que é sempre importante. Como é que faz para manter isso aí? Esses são alguns dos desafios de se produzir uma trilogia no cinema. É claro, né, que nem todas aí são planejadas assim, bonitinhas, sabe, fechadinhas. Muitas vezes é realmente o sucesso do primeiro filme que determina se vai ter mais, né? E assim como do outro jeito também, às vezes dá certo, mas às vezes não dá, né? Mas quando acertam, aí a gente tem verdadeiros clássicos atemporais. Como as trilogias que eu vou falar agora, se liga. De Volta pro Futuro. Pensou em trilogia, obviamente De Volta pro Futuro aí é um dos primeiros nomes que vem na nossa cabeça, né? Os 3 filmes que contam as grandes aventuras de Marty McFly e Dr. Emmett Brown saíram em 1985, 1989 e 1990, tá? E no geral, galera, eles mantêm o mesmo ritmo, o mesmo nível, sabe? Apesar da maioria das pessoas gostar mais realmente do primeirão, né? Algumas das cenas se tornaram clássicos, assim, absolutos. Como o Marty tocando Johnny B. Good nos anos 50, antes dele ser lançada pelo Chuck Berry. É um dos pais aí realmente do rock. É impossível não curtir essa franquia, ela tem tudo que todo mundo gosta pra se divertir. Aventura, sabe, comédia, e ainda todo o esquema de viagem no tempo que é sempre muito bom de ver, né? Vale demais a conferida caso você ainda não tenha visto. Star Wars original. Hoje em dia, quando a gente fala de trilogia de Star Wars, a gente precisa entender qual que a gente tá falando, né? Já que são 3 trilogias. Mas apesar das opiniões serem bem divididas na prequel, né, e na nova, todo mundo concorda que a trilogia original, que são os episódios 4, 5 e 6 da saga, é absolutamente perfeita. Basta você ver o tamanho do universo que foi criado só com esses 3 filmes aí, né? É muita coisa. Tudo ali se encaixa. É uma história realmente muito bem contada em 3 atos, e eu arrisco até dizer, galera, que a história do Luke Skywalker é a jornada do herói realmente mostrada perfeitamente. Parece que foi pensada pra isso, né? Tem vilões icônicos, né? Cenas clássicas, tá tudo ali. Não tem como não considerar uma das maiores trilogias do cinema. Ela saiu originalmente nos anos 1977, 1980, 1983, enfim. Marcou a época aí, até com a trilha sonora marcou. Tudo desse filme marcou. Tudo ali funciona realmente do jeito que tem que funcionar. É tudo uma obra de arte. É impressionante. O Poderoso Chefão. Em 1972, Francis Ford Coppola, galera, deu início aí à trilogia O Poderoso Chefão, que é praticamente uma unanimidade no cinema. É absurdo. Agora, fala uma parada séria, tá bom? Quantos filmes são unanimidade? Todo mundo, assim, que absolutamente todo mundo respeita e compreende a importância, mesmo que não curta tanto. Em 1974, saiu a parte 2 e a trilogia mesmo só foi concluída em 1990. Não dá pra dizer que os 3 filmes têm o mesmo nível de qualidade, isso eu sei. Mas mesmo com esse tempo tão longo pra terminar, o diretor Coppola ele conseguiu uma coesão bem interessante, né? Ele conseguiu encerrar a história do jeito absoluto certo.
Aqui a gente tá falando aí de cinema de alto nível realmente, né? Coisa de máfia italiana, enfim, essas coisas assim, vocês estão ligados que eu tô falando. Por mais que esse não seja o seu gênero favorito de filme, tá tudo bem, tá? Mas é realmente histórico, é importante e é uma das grandes trilogias, é uma das maiores trilogias já feitas. Mad Max. Pra você ter noção, o Mel Gibson, ele ainda não era uma grande estrela quando ele fez o primeiro Mad Max, tá bom? Que foi lá em 1979. Era um filme australiano com um orçamento baixo, mas a história foi tão boa que fez sucesso e deu origem a uma trilogia fantástica. O segundo, Mad Max, né? A Caçada Continua, de 1981, é melhor ainda. Provavelmente, talvez, né? Não, provavelmente é o melhor da trilogia, na minha opinião. Mas o terceiro, Mad Max, além da Cúpula do Trovão, de 1985, é muito bom também. Muito tempo depois, de 2015, saiu aí o Mad Max, né? Que é a Estrada da Fúria, com o Tom Hardy no papel principal, que também, assim, eu achei fantástico, mas a trilogia original tem o seu valor, né, até porque tem essa questão de nostalgia, e pra mim, como eu já falei em alguns outros vídeos do E-Nerd, se você acompanha, você tá ligado, nostalgia é muito importante. A premissa você já deve estar ligado, né, que é aquele futuro apocalíptico, que é uma terra sem lei, gangues e grupos se enfrentando por combustível e água, né, não tem como dar ruim. Jurassic Park. Olha, eu, sinceramente, eu acho que não é um exagero dizer que Jurassic Park mudou o cinema, tá? O primeiro de 1993. Não existia nada tão grandioso quanto aqueles dinossauros todos, sabe, na época. E a aventura é daquelas que, pô, só realmente o Steven Spielberg sabe fazer, galera. Fez sucesso, é óbvio, né? E o segundo filme, Jurassic Park, O Mundo Perdido, de 1997, leva a coisa para um outro nível. Com uma pegada muito mais violenta e assustadora, mas ainda assim muito legal. A conclusão veio em 2001, né? E é interessante ver como que os três filmes mantêm aí realmente o mesmo nível de qualidade. Um filme não chega a ser muito melhor que o outro ou muito pior do que o outro. Esse terceiro e último filme ainda deu um gancho aí para uma nova trilogia, Jurassic World, que continua de onde a trilogia original parou. Tem muito mais dinheiro e tecnologia na produção, né, obviamente, mas na boa, não chega nem perto da trilogia original. Ah, e uma última informação, Jurassic Park é baseado em livros, tá bom? Isso não tem muita gente que sabe. O Cavaleiro das Trevas. É óbvio que eu tinha que falar disso aqui, galera. Você pode até, sei lá, criticar o Christopher Nolan, né? Falar que os filmes dele possuem realmente uma pegada, às vezes, séria demais, dark demais, que nem sempre é o que o filme pede. Mas a gente tem que admitir, galera, que depois dos filmes do Tim Burton, e principalmente do Joel Schumacher nos anos 90, foi o Nolan que realmente deu ao Batman o respeito que o morcegão não tinha mais nos cinemas. Sim, é um Batman que é muito sério, né? Ele que se leva a sério demais, é realista demais, e pra alguns isso pode até ser um problema. Só que, primeiro, é inegável, galera, que o Christian Bale fez um ótimo trabalho, principalmente com o Bruce Wayne, ele é absurdo. Segundo, os vilões também são dignos de nota, né, galera? A gente tem que falar sobre eles. O Ra's al Ghul, do Liam Neeson, né, que foi feito no Batman Begins, em 2005. E óbvio também que a gente tem que citar o Bane, do Tom Hardy, o Cavaleiro das Trevas, Ressurge, de 2012. Mas o ouro mesmo, o diamante, o fino do fino, tá no segundo filme da trilogia, O Cavaleiro das Trevas, de 2008. Que traz aquele Coringa do Heath Ledger, que pra mim é imensurável a atuação dele. Uma das melhores adaptações já feitas. O fato é que os três filmes são muito acima da média, e pra muita gente, esses ainda são os filmes definitivos do Batman. E eu entendo quem pensa assim, porque eu também penso. Como eu disse, galera, a nostalgia pega muito comigo, então pra mim o Tobey Maguire é o Homem-Aranha mais legal, e o Christian Bale é o Batman mais legal. Isso não tem o que discutir. O Senhor dos Anéis. Esquece o Hobbit, tá bom, galera? A gente não vai falar da segunda trilogia do Peter Jackson na Terra-média. O que rolou no começo dos anos 2000, quando o diretor ele resolveu adaptar a obra máxima do Tolkien, né, pro cinema, foi uma coisa realmente mágica. O visual, o elenco, a trilha sonora, tudo é absolutamente maravilhoso na trilha do Senhor dos Anéis, que faz realmente muito sucesso até hoje. Não tem como a gente... É fato. Galera, são filmes já antigos, lançados em 2001, 2002, 2003, e funcionam como uma trilogia tão perfeita, tão fechadinha, igual os livros, que é até difícil você falar de cada um individualmente, a gente já pensa logo na trilogia. Porque vamos lá, galera, a real é que a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei são realmente uma coisa só, né? Uma história só. E pra quem curte fantasia, aquilo é realmente perfeição. Tem diálogos épicos, né? Cenários épicos, batalhas épicas, não tem jeito. Quando a gente pensa em trilogia, é difícil realmente superar O Senhor dos Anéis do Peter Jackson. Mas agora eu quero saber você lembra de mais alguma trilogia que funciona perfeitamente do início ao fim
e que ficou faltando? Bom, conta aqui pra gente, diz aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão que me ajuda pra caraca. E bum, toma essa bola. Se inscreve rápido, eu tenho que fazer surpresa, senão vocês saem do vídeo logo. Se você ficou até aqui, por favor, eu quero te agradecer primeiro, né? Porque você ficou até aqui comigo, eu te amo. E agora se inscreve no canal, vai me ajudar pra caraca, é de graça. E eu sei que você vai gostar do canal aí, nerd. Clica também no sininho que você vai ser notificado quando o nosso próximo vídeo for lançado. Falando nisso, um beijo e te vejo lá. Fui!